história aí. Então tá, falta 1 minuto para começar e a gente vai começar com 1 minuto antecipado, porque não vamos ficar esperando esse 1 minuto. E então, muito bem-vindo todo mundo. Quem está chegando pela primeira vez e ainda não viu nada. E é para mim que você está acenando, Richard? Para todos, para todos. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, Richard. E então, quem está chegando pela primeira vez, é só abrir o microfone a hora que quiser falar, perguntar, não precisa pedir licença, não tem ordem nenhuma. E a gente vai criando juntos. Quando eu falo criando juntos, não é uma maneira de falar assim, para fugir da responsa de falar de que esse é um encontro que eu estou fazendo uma proposta e etc. Não é para isso, não. Quando eu falo criando junto, é porque não tem... Eu não acredito nessa separação, que existe alguém falando e alguém ouvindo, né? É o ouvido que faz a fala e a fala é feita também pelos ouvidos. Então, realmente a gente está criando juntos. E a Lívia trouxe um pouco a experiência dela com esse texto que eu publiquei essa semana, a Alegria da Falência. E aí vamos caminhar por aí e ver por onde vai. Eu estou aqui com a Isadora, que aparece e a gente está com telão, então ela está acompanhando aqui. Às vezes assim, o encontro virtual vai até a sua casa e às vezes você pode vir até aqui assistir o encontro virtual. Então, o que acontece é assim, eu pessoalmente, eu sempre tive uma relação muito, uma herança sobre falência muito forte, porque o meu pai ele sempre teve empresa própria e nos momentos que as coisas ficaram bem difíceis para ele, a sugestão sempre era da falência, abre falência. E quando você abre falência, eu não entendo direito, mas parece que você ou não paga para quem você deve, ou tem algum outro tipo de benefício em relação a isso. E para ele foi sempre muito forte. Ele falou assim: nunca vou abrir falência. Eu sempre vou honrar as minhas dívidas, então eu não vou nunca usar esse recurso. Então, falência sempre foi uma coisa assim absurda para mim, porque eu cresci com um pai que nunca, nas situações mais complicadas, abriu falência e é muito feliz por causa disso. E aí eu estava, como eu já compartilhei com vocês, né? Eu comecei saindo das expectativas, eu comecei sentindo que essa contradição entre estar vivendo uma coisa, compartilhar uma coisa e ver que ainda é fora, o outro ainda está fora de mim. Então, quando eu compartilho alguma coisa, eu não estou compartilhando a minha experiência. A pessoa está ouvindo aquilo que ela tem dentro dela e junta Lé com Cré e faz o que quiser com aquilo. E eu comecei a ver que todas as nossas práticas, todos os nossos exercícios, eles não necessariamente geravam alguma mudança significativa nas crenças, nos padrões e nos hábitos. Não geravam. E vinha um entendimento, vinha uma compreensão, e isso em todos os níveis. Então, era muito comum as pessoas se apropriarem de um vocabulário, se apropriarem de um pensamento, de práticas, de exercícios, se dedicarem àquilo, mas aquilo não mexe nas crenças, nem nos padrões e nem nos hábitos. Pelo contrário, só criava mais força para o hábito, para a crença e para o padrão e criava conflitos muito grandes. Então, eu comecei a ver que não tinha mais por onde. E aí eu abri falência. Eu falei, eu vou quebrar, eu vou romper, eu vou
finalizar aqui essa herança familiar, e eu vou ser a primeira a abrir falência. Eu abri falência das práticas, dos exercícios, da potência, de tudo isso que a gente vem fazendo. Bom, faliu. Fizemos tudo isso, foi tudo muito lindo, mas é falido isso, né? Então tá, abri falência, lidei com aquilo, não tinha muitas dívidas para honrar nessa falência. Eu abri falência quando a empresa estava em alta, quando estava tudo dando certo, aparentemente, todo mundo feliz, o grupo crescendo, as pessoas vindo na jornada, as pessoas compreendendo. Quando estava tudo muito bom, eu abri falência e foi um processo completamente solitário, porque não tinha ninguém sofrendo junto comigo essa tristeza da falência. E eu simplesmente desisti. Eu falei, não tenho mais expectativa, cada um vive como quiser, a gente faz o que a gente quiser da vida e vamos ver aonde isso vai dar, né? Pior do que tá não vai ficar, então pronto, abri falência. E a minha surpresa foi que abriu um espaço. E ao abrir falência, deu um salto quântico, porque eu tive uma percepção que eu não tinha tido ainda, que tem muito mais a ver com o nosso processo do que até então. Então eu me dei conta que o nosso organismo é tão inteligente e ele tem uma lógica que, se você não desiste, se o seu cérebro, se o seu sistema nervoso não se dá conta que aquilo não tem mais jeito, ele ainda vai ter uma sobrevida. E o que vai ter sobrevida é aquilo que a gente está dizendo que ainda não está bom. Então, de alguma maneira, a gente realmente precisa acreditar e sentir, perceber e investir numa falência para que possa surgir alguma outra coisa. Porque senão sempre vai ter uma sobrevida. Então, a semana passada, a gente começou com uma prática, que foi a semissupina, porque a semissupina, ela dá para a gente essa sustentação e essa contenção para a falência acontecer. Porque na semissupina, você de repente começa a perceber uma inteligência, que não é a que a gente vem sustentando. É uma inteligência própria, uma inteligência potente, da potência. E aí ficou essa lição de casa. Algumas pessoas compartilharam no WhatsApp do Amalaia, na rede Amalaia, as suas experiências com a semissupina, e elas estão sendo intensas, né? Estão sendo proveitosas. E aí eu queria ouvir um pouco de vocês essa experiência, mas antes disso, dizer que eu me dei conta nessa falência de que a gente não está mais tratando de um problema pessoal. A gente não está mais num drama pessoal. A gente não está mais com uma questão individual de cada um, que foi, de uma certa maneira, que nos aproximou. Todo mundo se aproximou, como a gente não é um grupo ativista, como a gente não está fazendo um movimento para mudar o mundo, todo mundo se aproximou por uma questão pessoal, por uma questão de individual. E nessas questões individuais, a gente começou a reconhecer uma humanidade inteira. Então, depois dessa falência, eu me dei conta que a gente não está mais cuidando de problemas pessoais. Agora a gente está cuidando de uma questão humana. É como se o ser humano tivesse se afastado dele mesmo, da sua humanidade, e deixasse de ser ser humano para ser mais mecânico, para ser mais alopoético, para ser mais funcional, útil, e tudo isso que uma máquina precisa ser. Então, ao se afastar disso e sobrepor a autopoiese com a alopoiese, ele começou a gerar uma ameaça a si mesmo. Então, se teve momentos que o ser humano sentiu que a ameaça era a selva, era o tempo, era alguma doença,
uma bactéria, algum vírus. Hoje, a maior ameaça para o ser humano é o próprio ser humano. Isso porque tem um desvio da humanidade, que é necessária, tem que ser aproveitada para se tornar desnecessária. Então, a gente, na minha perspectiva, a gente entrou nesse mecanismo de uma vida mecânica, e ao entrar nessa vida mecânica, a gente sobrepôs uma autopoiesis e a gente não desenvolveu, então, uma conexão, um vínculo com a existência humana. Então, somos seres humanos desvinculados da humanidade. E isso eu diria que é um problema do ser humano, não é um problema pessoal. Não somos nós aqui, 22 pessoas nesse encontro, um pouco mais, porque às vezes tem pares aí, não somos nós aqui que estamos tendo esse problema de desconexão e de não vínculo. É um problema da humanidade. E eu diria que não é um problema, porque a humanidade nunca viveu, pelo menos essa humanidade moderna que a gente conhece, que a gente estudou em história, isso que a gente conhece, né, já como ser humano contemporâneo, ele nunca viveu esse encontro com o vínculo e nunca estabeleceu essa conexão. Por quê? Em um momento, a gente simplesmente era autopoético e foi se desenvolvendo alopoeticamente. Então, a gente era sem nem se perguntar, sem nem se dar conta. E agora a gente se dá conta e vê essa distância com a autopoiesis. Então, ainda a gente não teve tempo, espaço e contenção para fazer essa conexão e esse vínculo. E agora a gente tem. Então, eu diria que o problema da humanidade é estabelecer uma conexão e um vínculo inédito, que até agora não aconteceu, e que ele é tão necessário porque é ele que vai fazer a integração da alopoiesis em nós e é ele que vai nos tirar essa conexão, esse vínculo, é o que vai nos tirar desse desvio da autodestruição. Então, eu só vou destrinchar um pouquinho o que eu estou chamando de vínculo e de conexão. Quando a gente pega e fala assim, a mãe, quando nasce um filho, ela precisa desenvolver um vínculo com aquele filho, e para desenvolver esse vínculo, é bom ela usar sling, para desenvolver esse vínculo é bom ela amamentar, é bom ela dormir juntos e conviver, para estabelecer esse vínculo. Se esse vínculo se estabelece, eu diria que é um vínculo de uma identidade mãe com uma identidade filho. E este vínculo, ele é condicionado. Então, é mais fácil estabelecer o vínculo se o meu seio não dói quando o meu bebê mama. É mais fácil de estabelecer o vínculo se o meu filho deixasse eu dormir a noite inteira. Ou o filho, é mais fácil de estabelecer o vínculo com a minha mãe se a minha mãe me compreendesse. Então, ele é condicionado. E este vínculo condicionado, ele está dentro do sistema alopoético. E ele está reduzido a um processo de identidade, identificação e relação entre identidades. Este outro vínculo que eu estou falando, essa outra conexão que eu estou falando, ela é incondicional e ela é fora das identidades. Então, não é um patrão e um funcionário se vincularem, marido e mulher se vincularem, mãe e filho se vincularem, colega se... Não, é um vínculo sem essa identidade, essa identificação. Que pouco a gente conhece também. A gente não se conhece sem identidade. A gente se conhece pela identidade, pelo trabalho que a gente faz, pelos talentos que a gente tem ou não tem, pelo país que a gente nasceu. Então, como é uma coisa de cada vez mais tudo ao mesmo tempo que a gente vai abrir mão de uma identidade para que uma potência esteja se potencializando, a gente começa a construir uma possibilidade de vínculo incondicional. A gente não tem essa experiência. Nunca aconteceu isso, até onde eu sei, com um ser humano contemporâneo. Então, a gente não tem essa experiência. A gente tem algumas percepções de outros seres em relação a gente.
Então, pode ser que alguém tenha tido essa experiência com algum animal, todos nós temos essa experiência com a Terra. A Terra é incondicional com a gente, com a gravidade é incondicional com a gente, ela não abre mão da gente, a Terra não abre mão da gente, então a gente tem uma experiência não de ser humano para ser humano, mas de ser vivo para ser vivo, sobre vínculo e conexão incondicional. Para essa condição, para esse vínculo e essa conexão acontecer entre nós, ela primeiro tem que acontecer dentro da gente. E acontecer dentro da gente é uma conexão e um vínculo com a nossa autopoiesis. Porque quando isso acontece, quando esse vínculo se estabelece, desaparece o eu, que é autopoético. Começa só a existir um ser em criação, quando esse vínculo acontece. A mesma coisa entre as pessoas. Quando esse vínculo acontecer entre nós, vai desaparecer o fora e o outro, e o eu, e o dentro. A gente vai conseguir se relacionar, eu ainda acredito que isso vai acontecer esse ano, então a gente não vai acabar a humanidade para isso acontecer, a gente não vai precisar morrer, desaparecer para isso acontecer, vai acontecer dessa maneira. Eu consigo escutar o outro sabendo que a minha voz está falando, sabendo que o meu ouvido está escutando, sem precisar fazer a transição, sem precisar fazer a tradução. Então, com a mente paradoxal sendo criada, que é o que a gente está fazendo aqui juntos, a gente já vai começar a abrir esse canal, porque a mente paradoxal ela consegue vincular incondicionalmente e ela consegue criar essa conexão com a autopoiesis e logo vai conseguir criar essa conexão com o outro. Mas é um processo que a gente vai ter que caminhar um pouco aí juntos para não perder tudo para a mente dualista super treinada que vai falar entendi tudo e aí vai criar um mecanismo de prática disso, né? Então a gente vai seguir, eu só estou antecipando para a mente dualista se acalmar e ser integrada. Mas a gente vai ter que seguir criando a mente paradoxal, aquela que ouve o outro e se escuta, aquela que não vê mais diferença entre dentro e fora, apesar de ter a diferença, ela não reage como diferença. Então, a semissupina foi um primeiro momento e que vai acompanhar a gente nesse processo todo, porque ela é uma posição de vantagem anatômica para uma mente paradoxal ser criada, para a gente reconhecer padrões, crenças e hábitos e ter a oportunidade, numa condição muito favorável, de experimentar abrir mão de padrões, hábitos e crenças. Vocês deitaram na semissupina, é óbvio. E alguém quer falar, compartilhar um pouco essa experiência? Eu posso compartilhar. Ana? Então, eu achei com esse exercício que eu estou muito mental, assim, ainda. Eu não tive incômodos físicos grandiosos, foi, assim, quase nada, nada me incomodou. Talvez uma coisa na coluna lombar uma vez, às vezes eu sentia sei lá, que meu pé, meus dedos apareciam. E eu não tinha muito essa questão do tempo, assim, os 20 minutos não foi uma coisa super difícil de fazer. De repente, o despertador tocava e acabou os 20 minutos. Mas eu acho que eu me distraí, assim. Eu acho que usei essa estratégia de pensar em outras coisas. Eu não prestei atenção no corpo. Eu comecei a pensar em problemas pessoais, né? Ou outras coisas. E aí eu senti que eu estava, talvez esse incômodo não foi tão grande porque eu não estava presente. E às vezes, quando eu estava presente, alguma coisa me incomodava, do nada, eu dava aquela respiração profunda e a coisa aliviava, assim. Eu sempre, quando o incômodo começava, eu tinha uma necessidade grande de respirar profundamente. E aí o incômodo passava um pouco. Mas eu senti que era muito mental, então fazer muito exercício. Não, é só 20 minutos. O que é 20 minutos em 24 horas? Não é nada.
era quase uma mente treinando, olha, vai dar tudo certo, não precisa ficar incomodada que vai passar rápido. Então eu senti que ainda estava muito na mente, não no corpo. Então, vamos lá. O que você trouxe, Luciana, é uma... Você trouxe o seu hábito, o seu padrão. Um padrão mental, um padrão de distração, um padrão de não presença. Então, tá, você trouxe esse padrão. Ele veio à tona com a semissupina. E é disso que a gente está falando. É usar esses 20 minutos para poder reconhecer esse padrão e quando ele acontecer, pegar, falar, integrar. Falar, isso é meu padrão. E integrar quer dizer o quê? Não é lutar contra, não é querer fazer diferente, é dizer, se existe essa polaridade de distração, de não presença, é porque também existe em mim, do outro lado, do outro extremo da polaridade, muita presença e muita capacidade de foco. Porém, por algum motivo na vida, você desenvolveu mais a identidade com a distração e com a ausência. Porque pode ser, vou te fazer uma pergunta agora, se você for presente e focada, se você viver de uma maneira presente, focada, o que pode te acontecer de ruim? Se você viver de uma maneira presente e focada. Eu posso enxergar o que eu não gostaria de enxergar. É perder o mecanismo de defesa, né? É perder a ilusão. Exatamente. Exatamente. Então, você está lá na semissupina e você reconhece esse padrão. Aí você vai para o oposto do padrão e se pergunta isso. O que pode me acontecer de ruim se eu for uma pessoa presente e focada? E aí você tem a sua resposta, que foi bem precisa, e aí você diz, tá, eu vou ficar aqui nessa semissupina e eu vou arriscar quebrar o meu padrão. Eu vou arriscar isso. Só que quando você arrisca presença e foco, você também está na polaridade. Então, você também entrou na outra... Você vai começar a se identificar com a outra polaridade. E na mente paradoxal não existe torcida para um lado ou para o outro. A mente paradoxal não vê, ai que bom sair da polaridade negativa e entrar na polaridade positiva. Porque na polaridade positiva você vai trazer toda a negatividade junto. E na negativa você vai trazer toda a positiva junto. Então, você vai ver que você não vai se livrar disso. Então tá. Aí você vai correr um risco maior ainda, que é assumir que você tem distração, ausência e que você também é muito presente e focada. E você vai juntar as duas coisas. Você vai falar, bom, é a mesma moeda. Um lado da moeda é ausência e distração, o outro lado da moeda é presença e foco. Eu estou me identificando, eu estou fazendo todo um trabalho mental agora que é para a gente integrar a mente dualista, mas a gente vai ter que sair dele daqui a pouco. E aí você vai reconhecer, tá, eu tenho essa moeda na mão e eu estou me identificando mais com um lado dela e estou abandonando o outro. Em vez de você ficar pulando de um polo para o outro, você vai integrar, você vai dizer, não existe a possibilidade de você estar distraída e ausente se não tem dentro de você muita presença e foco. E não existe a possibilidade de você estar presente, foco e atenta a isso se não existe em você ausência e distração. Então, as duas coisas é a mesma coisa, as duas coisas é a mesma moeda. Porém, não dá para ser a mesma coisa, porque distração e foco, presença e ausência não dá para ser a mesma coisa. Então, ela se transforma em outra coisa. É a mesma coisa, por isso não dá mais para ser a mesma coisa, então ela se transforma em outra coisa. Agora que ela se transformou em outra coisa, vem um vazio. Você vai estar lá na semissupina, depois que você fez toda essa lógica maluca para sua mente dualista se integrar, vai vir um vazio. E aí você vai desfrutar uma semissupina no vazio, nem na presença, nem na ausência, nem na distração, nem no foco, nem na dor, nem no prazer, no vazio. É este vazio que a gente quer. É esse vazio que a gente quer experimentar.
E é um paradoxo, porque eu estou dando um caminho sem instrução. Por mais que a gente consegue até uma hora instruir a mente dualista, chega uma hora que não tem mais instrução. Porque você não sabe que vazio é esse, como você sente esse vazio, qual vai ser a percepção, a sensação, qual vai ser o uso dele. Aí, quando acaba a instrução, a gente entra na mente dualista. Não cabe mais instrução, não tem mais como alguém me dizer o que fazer, ou que cor é esse vazio, ou o que eu faço a partir disso. Então, a instrução vai só até o momento que a gente ainda está caminhando na mente dualista. Chegou na mente paradoxal, acabou a instrução e agora vai saber o que vai acontecer, né? Quer ver? A Ellie descreveu, fiquei cheia de dúvidas. Se tinha indicação de evitar fazer exercícios mentais como retrospectivas, etc., ou exercícios respiratórios, se tentar relaxar as contrações, era recolocar o corpo na postura antiga e padrões. Os primeiros 10 minutos eram bem suaves em relação ao tempo, mas eu acabava olhando o relógio e via que faltavam 10 minutos. Aí a cabeça, onde havia o contato, tinha uma certa dor. Então, isso que a Hélida diz tem muito a ver com a nossa mente dualista. A gente vai deitar numa semissupina, a primeira coisa que a gente quer é ter proveito da semissupina. E esse proveito pode ser tanto fazendo uma prática respiratória, como fazer aproveitar que está ali quieto e trabalhar a mente, ou se distrair. Aquilo que a gente for fazer é o nosso padrão. Você vai deitar na semissupina e a semissupina vai te jogar na cara o seu padrão, a sua crença e os seus hábitos. E é isso que a gente quer. Ver de perto, olhar esse bicho-papão tão de perto e reconhecer qual é o meu padrão. E ele vai vir de bandeja. Ou eu vou me distrair, ou eu vou fazer exercício, ou eu vou só obedecer e vou ficar aqui bem quietinho, não vou fazer nada para não errar, ou eu vou aproveitar e inventar o meu, ou eu vou tirar proveito desse tempo. Então, qualquer coisa, não vai ter escapatória. Qualquer coisa que você, ali naquela posição de vantagem anatômica, entrar em contato, muito prazer, que é o seu padrão. E este padrão, ao aparecer, você tem a possibilidade de seguir com ele, né? Deixa eu acompanhar o meu padrão, deixa eu fazer jogo com ele. Ou você tem a possibilidade de chegar e falar, tá, esse é meu padrão. Quando você reconhecer, olha, ainda estamos na mente dualista, então vamos continuar na instrução. Quando você reconhecer o seu padrão, seja fazer exercício, focar, tirar nota 10, fazer direitinho, não fazer, ser rebelde. Quando você reconhecer o seu padrão, você afirma que aquele é seu padrão. E você vai para a polaridade dele. E você vai lá reconhecer o que tem do outro lado do meu padrão. E quando você reconhecer o outro lado do seu padrão, você reconhece que você está evitando o outro lado porque você vai perder alguma coisa, porque é uma ameaça, o oposto. Por isso que você fica segurando o padrão de um lado. Quando você reconhecer esse outro lado do padrão, você integra. E como é que você integra? Ainda é instrução, ainda é mente dualista. Eu integro dizendo que essas duas polaridades fazem parte da mesma moeda, fazem parte do mesmo corpo. Então, é a mesma coisa, uma só pode existir em detrimento da outra. Então, se é a mesma coisa, eu uno. E quando eu uno e integro, eu falo, não pode ser a mesma coisa, porque são opostos. Então, isso unido, que é a mesma coisa e ao mesmo tempo é o oposto, não pode existir. Então, ele para de existir. Pronto. A mente dualista não consegue mais ficar tão presente nessa história e agora acaba a instrução. Porque agora você tem a chance de entrar na mente paradoxal. Acabaram as instruções, continua na semissupina, no vazio. E não tem mais instrução agora. O que a gente vai ter é criação. E para ter essa criação, a gente vai ter que experimentar. E nessa experimentação, a gente pode falar sobre as criações, pode falar sobre experiências e experimentos. Mas não tem mais instrução. Agora a gente começa a criar um vínculo. A gente começa a criar
uma conexão, porque ninguém tem a resposta. Então, de uma experiência, de um vazio, alguma coisa acontece, e quando a gente fala, por exemplo, nesse nosso encontro aqui sobre essa experiência, a gente vai caminhar juntos, a gente vai descobrir juntos, vai criar juntos, vai perceber juntos. E isso é o caminho do início do vínculo, onde não tem instrução. Então, eu só vou conseguir dar instrução enquanto a mente dualista estiver falando. E a mente dualista é essa que diz: eu me distraí, a mente dualista é essa que diz: eu fiquei fazendo exercício. Aí eu consigo ainda aqui trabalhar com instrução, porque é da mente dualista. Vai chegar uma hora que não vai ter mais a mente dualista, vai entrar a mente paradoxal. Aí acabaram as instruções. Aí a gente vai ter que caminhar juntos e criar em todas as nossas relações, aqui entre a gente, nas nossas relações, mesmo nas nossas relações que são de responsabilidades diferentes. Então, por exemplo, se eu estou com uma mente paradoxal com um filho, eu tenho uma responsabilidade diferente em relação ao filho do que o filho em relação a mim. A gente não é amigo. Vínculo e conexão não é assunto de amigos, é assunto de ser humano, é assunto de desconhecido, é assunto para pais e filhos, é assunto para parceiros, é assunto para inimigos. Conexão e vínculo não é sinônimo de amigos, de amizade, mas é uma mente paradoxal se relacionando com outra mente qualquer, tanto faz. Mas uma mente paradoxal, quando se relaciona com outra mente qualquer, uma mente de criança, de adulto, dualista, reacionária, tanto faz. Quando você, na mente paradoxal, se relaciona com outra mente qualquer, você começa a criar vínculo e conexão. Isso quer dizer o quê? Você começa a criar com aquela pessoa, você não tem instrução para dar para aquela pessoa. Você escuta aquela pessoa e caminha com ela. E você caminha com ela porque você está conectado e vinculado ao seu processo de criação, à sua autopoiesis. Então você caminha com você mesmo, na relação com aquela pessoa. Bem-vindos à mente dualista. É muito Bem-vindos à mente paradoxal. Você falando agora me veio isso, assim, sem abandonar o padrão não existe estabelecer um vínculo, né? Porque o padrão ele quer dominar, né? Qualquer padrão ele já ingessa, ele fala é isso, ou seja, qualquer outra coisa não é. Então essa palavra aí é muito profundo. Isso. Então, Lívia, quando você já tem uma crença de ter um filho, porque é uma crença, porque o nascimento, a concepção e o nascimento é muito parecido com a morte. A gente não consegue prever quando vai acontecer. A gente tem muita chance de morrer o tempo todo, mas a gente não sabe quando a gente vai morrer. E se você é sexualmente ativa, você sempre tem chance de engravidar, mas você não sabe exatamente quando isso vai acontecer. E quando com a morte, que a gente não se atreve tanto a controlar, apesar de também a gente ter as nossas ilusões em relação a isso, com a maternidade a gente tem um pouco mais de crença de que a gente pode fazer um bom tratamento, de que a gente pode fazer um bom processo, ou de que a gente pode se preparar como pai e mãe, ler livros, ter conhecimento. E tudo isso é um processo anti-vínculo e anti-conexão, porque eu tenho, antes de qualquer coisa, um mecanicismo acontecendo. Sou mulher, recebo o estímulo da maternidade e o produto tem que ser um filho. Senão eu sou uma máquina que falha, né? E quando a gente sai desse padrão, e quando a gente integra esse padrão e ele dissolve em nós,
a gente não tem mais essa ilusão desse domínio. E a gente é autopoético, não é mais alopoético. E a mente paradoxal já não vai mais funcionar dessa maneira. Caprichosa, idealista, desejosa, ela é criadora. E a criação ela é sempre alegre. Apesar da dor, apesar da tristeza, apesar do mau encontro, apesar da intensidade, ela é sempre alegre, porque a criação ela tem sempre de pano de fundo vontade de viver. Por isso que vem a alegria. A alegria é essa vontade de viver. E essa vontade de viver, ela não é condicionada a se tornar mãe, ela não é condicionada a morar em tal país, ela não é condicionada a ter tal talento ou sucesso ou reconhecimento, ela não é condicionada. A vontade de viver ela é incondicional. Então, o que você trouxe na nossa pré-conversa aqui do encontro, não existe conselho de jeito nenhum, não existe alguém que possa prevenir tais caminhos ou te aconselhar a seguir tais caminhos, né? O que existe para a mente paradoxal é isso. Entre em contato com quem você está se identificando com a falência. Porque essa não é uma falência da sua essência, essa não é uma falência autopoética. Essa é uma falência da ideia alopoética. Você está falindo como máquina produtora de filho. E você, na autopoiesis, você pode ser uma criadora que sai de uma vida, da própria vida, que sai de uma gravidez. Não dá para a gente saber porque é criação, é invenção. Então, para mim foi interessante, porque depois me veio a coisa até que ponto, e até que você trouxe, que a gente se dispõe a falir, tipo, abrir falência. E sabe o que me veio muito forte até que ponto as nossas expectativas são qual é a relação da expectativa e a fé? Porque estou disposta a abrir mão da minha fé, abrir falência, porque expectativa é fé, né? Você acredita em algo, não necessariamente. Não. Então, eu entrei nisso e falei, cara, o que a gente aprende de fé, sabe? Porque você aprende que não vai dar certo, pensa positivo. Eu falei, quando você libera os padrões, porque querer ou não é uma crença instaurada, né? A fé no sentido da crença que a gente embute, sabe? E não vamos pensar de outra maneira. Sim, olha só. Quando a gente reconhece a polaridade, então a polaridade de expectativa. Se eu tenho expectativa, a polaridade dela seria desistência. Eu não tenho uma expectativa, desistir. Então, quando eu reconheço que expectativa é o outro lado da desistência e desistência é o outro lado da expectativa, então expectativa e desistência é a mesma coisa. E por ser a mesma coisa, ela não consegue existir sendo a mesma coisa, ela se torna uma outra coisa. Então, ela não é nem expectativa e nem desistência. Ela é uma outra coisa. Quando surge a mente paradoxal, você reconhece, de repente, a fé. E não existe oposição, polaridade para a fé ou para qualquer tipo de pensamento no paradoxo. Não existe polaridade para isso. Então, fé, na mente paradoxal, é fé. É incondicional. Não está condicionada à sua polaridade. Não é só se eu vou ter fé. Aí eu tenho fé caso se... Não, fé é fé. Não tem polaridade. Quando eu chego na não polaridade, eu estou na mente paradoxal. E eu posso ter absolutamente a mesma palavra. Por exemplo, responsabilidade. Responsabilidade
a polaridade é irresponsável. Então, eu integro isso, tá? Eu estou sendo responsável porque eu não quero ser irresponsável. Condicionei a responsabilidade. Eu estou sendo irresponsável porque ser responsável me custa muito, tá? Reconhecer a polaridade. Então, eu sei que na irresponsabilidade tem responsabilidade e vice-versa, os dois se integram, os dois não vão se sustentar ali, eles se tornam uma outra coisa e acabou, eu integrei, e naquele momento eu entro com a mente paradoxal e a mente paradoxal se responsabiliza, seja pelo que for ali. Essa responsabilidade não tem mais dualidade. Não tem oposição. Ela é paradoxal, ela inclui absolutamente tudo, essa responsabilidade. Então, não é a palavra, não é o termo, é aonde ela está. Ela está com polaridade, ela está condicionada ou ela está num lugar incondicional. É por isso que a gente está aqui trabalhando para abrir mão do livre-arbítrio. Porque livre-arbítrio quer dizer, por um lado, eu tenho livre-arbítrio, porque, por outro lado, eu sou condicionado. O livre-arbítrio traz junto todos os condicionamentos. Tanto que quando eu falo assim, eu que escolhi, eu quem? Eu condicionado escolhi aquilo. E o condicionamento traz o livre-arbítrio, o desejo de que aquilo seja liberado. Então, eles são polaridades, a gente integra a polaridade e desaparece condicionamento e livre-arbítrio. E aí, nessa mente dualista, o que aparece é o necessário, é o inevitável. E então a gente abre mão do livre-arbítrio porque ele polariza. Agora eu posso dizer, então qual é a sua ação? De livre-arbítrio, isso quer dizer, não tem polarização. Então eu posso voltar a usar a mesma palavra, mas eu já estou deslocada, eu já estou em outro lugar. Isso é importante, para a gente não começar a achar que é o vocabulário que vai salvar a gente. É a linguagem, mas não o vocabulário. Isso quer dizer, quem está falando? Da onde vem essa linguagem? Da onde vem esse linguajar que ganha complexidade, mas não a palavra em si, né? Fica mais claro? Sim, na verdade, ganha dimensão, né? Ganha... Fica claro. É que realmente me veio isso, assim, de que lugar que eu tô, sabe? Interessante, por também não saber denominar o que eu senti, a minha própria reação, sabe? Eu me vi num outro lugar e falei, uau, o que é esse lugar? De receber uma informação e ao mesmo tempo de não deixar aquilo ter uma reação condicionada, sabe? O drama, o que se espera do que, isso é bom, isso é ruim, isso é positivo, isso é negativo, isso... E daí eu me encontrei num lugar novo, eu falei, uau, tipo... E daí ao mesmo tempo me perguntar sobre todas essas palavras e todas essas que têm um significado já muito, muito condicionados, sabe? É isso. Exatamente. Porque as palavras chegam uma hora que não vão alcançar, a gente vai fazer uma prática. Eu li aqui Mariela que diz que acho que a responsabilidade é a ponte entre a mente dualista e paradoxal. É e não é. É e não é. Então, integra isso e certamente será. Então, a gente vai fazer uma prática. Quem tiver possibilidade agora, se organiza aí para deitar na semissupina e eu vou conduzir uma sessão de semissupina. Então, você vai escolher um livro que tem mais ou menos 3 dedos dos seus para colocar embaixo da cabeça e você vai deitar numa superfície firme, quem puder. Então, olha, quem quiser ver a Ilana, ela está na semissupina. Olha para cima, Ilana, para dar para ver. Isso.
Isso. 3 dedos, ela olha para cima. Isso. As pernas dela, não dá para ver, mas estão flexionadas. Isso aí. Nada como ter um modelo vivo. Obrigada, Ilana. E aí você simplesmente deita nessa posição de semi-supina. Quem puder, que eu vou... E quem não puder, depois pega a gravação daqui e, sei lá, experimenta essa condução da semi-supina, né? Ótimo, todo mundo desaparece da tela. Muito bom. Emeline, tá aí, parceira. Muito bom. Sim, Emeline está no meio do trabalho, claro que não vai deitar aí, que vão achar o quê, né? Então, estamos lá. Você está na semissupina, deixa os joelhos afastados um pouquinho, não deixa eles grudarem um no outro. Deixa eles um pouquinho afastados, isso. Você está deitando na semissupina, por mais que eu vou estar aqui acompanhando vocês, você está deitando para nada. O nada é aquilo que nos leva ao zero. E o zero é aquilo que nos leva a todas as possibilidades. Esse piso que está te sustentando aí embaixo do seu corpo, ele te traz um feedback sobre você. Então, ele traz um feedback sobre as partes que você está apoiando, sobre a sensação, sobre o conforto ou desconforto. E tudo isso não é o piso que está te dando. Tudo isso é a sua relação com o piso que está gerando. Então, não adianta a gente mudar a forma e tentar se ajeitar, porque a gente só vai estar escondendo essa relação. Então, continua aí deitado na semissupina, independente de se está confortável ou não. Sim, quem está no trabalho, eu estou sabendo que não vai deitar agora, mas não tem problema. Eu deitava no meu trabalho, mas eu tinha esse privilégio de ser professora de corpo, então eu estava o tempo todo deitada na semissupina, entre uma aula e outra, e ninguém estranhava. Até eu começar a deitar em outros lugares da escola de teatro, aí começaram a estranhar, perguntaram se eu estava bem, se eu estava com dor nas costas. E aí você diz, tô com dor nas costas, estou deitando aqui para dar uma aliviada. Inventa o que você quiser, deixa o outro feliz. Então, você está aí na semissupina de olhos abertos e, ao mesmo tempo que você está olhando para algum lugar, pisca para que esse olhar fique cada vez mais fragmentado, ele fique cada vez menos fixo. Então, vai piscando de uma maneira mais exagerada, como se os seus cílios fossem asas e estão batendo as suas pálpebras. E ao mesmo tempo que você está olhando para esse lugar, piscando, você começa a ter uma percepção de toda a vista periférica. Você começa a ver toda a sua periferia. E ao mesmo tempo que você está vendo a sua vista periférica, olhando para frente, tudo que não está no seu campo visual, você começa a imaginar. Embaixo de você. E quando eu falo embaixo, não é só o chão, é embaixo mesmo, até chegar na terra. Que terra tem aí embaixo? Quantos andares você tem para chegar na sensação da terra? Ou quantos pisos separa você da terra? E toda essa distância que está do seu corpo com a terra.
com a superfície da Terra. E você pode também imaginar dentro da Terra. Você vai lá para o centro da Terra. Na sua percepção física. E com um foco onde você está piscando, com a visão periférica, com a percepção do todo, inclusive até o centro da Terra, ou até o outro lado da Terra, ou até a superfície da Terra inteira. Você também percebe que tem um teto e o que tem além desse teto, o que tem até chegar no céu aberto. E quando você chega no céu aberto, você sabe que vai ter ainda uma camada da atmosfera da Terra. E você vai ultrapassar essa camada e deixar a sua percepção englobar tudo. Tudo aquilo que é inimaginável. A gente não consegue nem imaginar o todo que é isso. Mas a gente brinca de englobar absolutamente tudo. E ao mesmo tempo que esse todo está acontecendo, você volta para o seu corpo aí presente, que tem uma relação com o piso, que tem uma relação com a posição, com o livro, com o ambiente. E a gente se permite sair do controle mental para incluir absolutamente tudo. Ao mesmo tempo, o aqui e agora do nosso corpo presente, com esse processo de imaginação de algo global, de algo geral, de algo infinito, de algo inimaginável. E deixa a sua percepção dançar entre essas duas contenções, deste lugar do seu corpo aqui agora e desse infinito. E o que acontece, eu fiz uma prática para convidar todo mundo a uma percepção, uma sensação paradoxal. E o que acontece quando a gente ativa o paradoxo, a mente dualista começa a ficar mais presente. Porque a gente poderia dizer que a mente paradoxal é uma polaridade da mente dualista. Então ela vai ficar mais presente. E com essa presença vai surgir o nosso hábito, vai surgir o nosso padrão, a nossa crença, seja mental, seja física, seja emocional. E você deixa ela surgir. E quando surge algum padrão que você reconhece, você descobre qual é a polaridade desse padrão. E quando você reconhece a polaridade desse padrão, aproveita um pouquinho, brinca um pouquinho com ele e se pergunta: e se eu fosse para outra polaridade, o que ia acontecer comigo? Então você percebe que tanto a polaridade do hábito como
a polaridade oposta ao hábito estão presentes no mesmo corpo. Tudo é uma questão de identificação, uma questão de sobrevida, uma questão de marcas que te fez escolher uma polaridade ou outra, mas a outra está sempre presente. E já que elas estão presentes, elas fazem parte de um corpo só. Então, reconhece essas polaridades dentro do seu corpo. E elas são a mesma coisa, porque uma gera a outra e uma surge por causa da outra. Elas têm a mesma essência, a mesma mãe. E você vai ver que é impossível manter as duas opostas ao mesmo tempo. Então, quando elas se juntam, elas criam uma terceira coisa, que não é nenhuma nem outra. Que é esse todo, esse um. De dois virou um. Que não é nenhuma coisa nem outra, ainda é uma terceira coisa. De dois virou um terceiro. E quando isso vira um, você reconhece que é o zero, que é o nada. Esse um é um espaço vazio. E agora você está nesse vazio. E pode ser que esse vazio se sustente alguns segundos, pode ser que esse vazio se sustente por muito tempo, vai depender de qual padrão ou qual hábito está sendo despertado. E nunca brigue com um padrão, com um hábito, com uma crença, porque se ela aparece é porque ela está se apresentando para integrar. Então, neste vazio, qualquer padrão, hábito ou crença que apareça, recebe como um voluntário que se apresentou para a integração. E caminha junto para a integração. Reconhece o oposto, a polaridade. Integra essas polaridades, reconhece que é o mesmo corpo. Reconhece a impossibilidade de sustentar a polaridade que foi integrada e que se torna então outra coisa. E essa outra coisa se revela como um vazio. E você inventa um vazio aqui e agora. Você não vai voltar para o vazio anterior. Você vai atualizar esse vazio. Não existe um vazio pronto para você encontrar. Você atualizou esse vazio. E esse vazio pode se sustentar por segundos, minutos. E você começa a desenvolver um ciclo virtuoso. A cada vez que uma crença, um padrão, um hábito se apresenta voluntariamente para ser integrado, você caminha junto com a crença, com o padrão, com o hábito, com muito carinho, honrando, reconhecendo que foi necessário, feliz da vida por ter se voluntariado, e caminha, vai até o oposto dele, volta de novo para a outra ponta,
vai integrando, vai aproximando as pontas, até ele se tornar uma outra coisa. E reconhecer que essa outra coisa é um vazio. E a semissupina, por ser uma posição de vantagem anatômica, ela te gera a possibilidade de viver esse vazio com menos provocações do que quando a gente está em pé, sentado, ou quando a gente está em relações em movimento. É uma posição que nos permite dar esse tempo de menos provocação para poder lidar com os voluntários, as crenças, padrões e hábitos voluntários que se apresentam. Mas você não vai viver em semissupina. Nem vai usar a semissupina como refúgio, mas sim como um desenvolvimento da musculatura, da confiança, da experiência desse vazio. É uma posição que vai te devolvendo para você mesmo e te atualizando. Aquilo que você consegue disfarçar no movimento, com a semissupina você não consegue disfarçar. E por isso que ela é uma prática paradoxal. Porque quanto mais você deita na semissupina, menos existe a semissupina, mais existe você ali em relação. Você não está ficando craque em alguma outra coisa. Você está ficando íntimo de você mesmo. Mas mesmo assim a semissupina não garante nada. Porque a gente pode estagnar num padrão ou num hábito, ou numa crença no meio da semissupina e não sentir a coragem de abrir mão, integrando esse hábito que se apresenta. Então, vai dando tempo, vai se dando o tempo de se reconhecer num vazio de todas as possibilidades. E é um vazio inédito, não é o vazio conhecido. Então, cada vez que você deitar, vai ser uma experiência inédita. E você não vai deitar para sempre, você vai sair da semissupina e a gente vai aproveitar para fazer uma experiência aqui, um experimento para sair da semissupina. Então, eu vou fazer um comando e vocês aí, de onde vocês estiverem, vocês vão responder não para o meu comando. Isso quer dizer o quê? Eu vou fazer um comando e vocês vão dizer não. Vocês não vão me obedecer e ao mesmo tempo também dizer não. Eu vou dar um comando agora, tá? E a resposta é não. Então eu vou pedir para vocês, por favor, levantarem. Então,
saiam da semissupina e levantem. E você vai dizer não. Pode ser que você tenha percebido que quando eu fiz o comando, por mais que você já soubesse que ia ser não a resposta, pode ser que você tenha percebido uma reação muscular. Vou fazer mais uma vez. Fique atento. Como é que o corpo reage ao comando verbal? Então, vai lá, gente. Vou pedir para vocês saírem da semissupina e levantarem agora. Por favor, levantem da semissupina. Não. E você fala não. E essa reação muscular, ela acontece, mas como você já se propôs a falar não, ao falar não, você vai sentir que você fica mais deitado ainda na semissupina. É como se o seu corpo voltasse. Então, eu vou dar mais um comando, tá? Então, vai lá, levanta da semissupina. Não. E esse não te faz mais deitado. E quando você fica mais deitado, a sensação de mais deitado, é porque você ficou mais presente. Então, que vai ser nosso próximo tema, para continuar nessas experiências, apesar da distância, essas experiências físicas, um termo que o Alexander usa é inibição. Quando eu inibo a resposta automática, quando eu inibo a crença, o padrão, o hábito, eu crio uma presença. Isso não quer dizer que você vai ficar deitado aí para sempre ou muito mais tempo. Mas no momento que você falou não, que você inibiu o hábito de responder a um comando verbal, você criou um espaço maior. Então, a gente vai... Já deu 20 minutos, inclusive, que vocês estão deitados. Conforme a gente vai deitando na semissupina, a gente pode deitar 5 minutos, 3 horas. Você vai fazendo da semissupina a seu serviço e não você a serviço dela. Mas no começo, os 20 minutos, eles geram uma experiência, um tempo para o corpo poder desistir de alguns padrões. Então, a tendência da gente levantar da semissupina ou de qualquer outro movimento é de finalizar uma coisa e começar outra. A gente não dá uma continuidade. Então, a gente vai aproveitar aqui juntos e vai dar uma continuidade. A gente não vai encerrar uma coisa para começar outra. A gente vai trazer a semissupina para a vida. Então, você vai escolher um lado para olhar. Só escolhe ainda mentalmente, lado direito ou lado esquerdo. E aí, quando você fez essa escolha, você vai deixar os seus olhos começarem a olhar para o lado que você escolheu. E conforme ele vai olhando, uma hora o olho não vai mais conseguir, e aí é a cabeça que começa a girar. E a cabeça vai ter um limite, então o tronco começa a girar. E o tronco vai ter um limite, então o quadril começa a girar. Então você vai, numa espiral, sair da semissupina. E aí você vai apoiar as mãos no chão, você vai apoiar joelhos, vai apoiar pés, e dessa espiral você vai ficar em pé. Isso não é a maneira certa de entrar e sair da semissupina. Isso é um modo de aproveitar a semissupina, mas vocês vão descobrir várias outras maneiras. Quando você ficar em pé, para um pouquinho ali, para a gravidade poder gerar um movimento. E aí começa a pensar, só afirmar que a sua primeira vértebra está bem alto, o seu atlas está ali bem alto, entre as suas orelhas, na altura da ponta do seu nariz, bem alto. Você tem uma primeira vértebra ali e esse é um apoio para a sua cabeça.
Só pensa nisso, não tem expectativa. Lembra que a gente já está falido. Não temos nada que conquistar. Só deixa a cabeça cair numa primeira vértebra. Então, o que a gente fez? Trouxe a semissupina para essa posição em pé, porque a gente vai seguir a vida a partir daí. E a gente vai, a semana que vem, entrar, incorporar a semissupina e a inibição, porque vai ser a inibição que vai nos dar esse zero, esse espaço. Eu conduzi a semissupina até onde a mente dualista estava presente, eu fui trazendo experiência semissupina, mas vocês, chega uma hora que aí é criação, não é mais condução. E vocês também, vocês podem conduzir a semissupina, reconhecer hábitos, padrões, crenças, polarizar, integrar, desaparecer, entrar no vazio, e aí acabou a instrução. Aí você entra em criação. E essa criação não dá para saber, não tem instrução. E aí, tudo bem? Dá para seguir mais uma semana de semissupina para a gente poder usar a semissupina para trazer inibição? Ficou alguma dúvida, alguma questão que alguém precise falar? Eu não sei. Pronto. Só para confirmar, os braços, eles deveriam, para o exercício ser melhor aproveitado, parados possíveis. E as pernas também. Todo o corpo, o mais parado possível. Ele está parado, mas não está congelado. Mas você pode mudar de posição. Você pode estar com os braços em volta do corpo, pode estar com o braço no peito, no tórax, no pescoço, para cima, no quadril. Você não precisa ficar mexendo ele, mas também não precisa deixar fixo. As pernas, elas vão ficando livres. Isso quer dizer o quê? Elas não ficam se segurando para não abrir ou fechar. Elas ficam ali equilibradas. Isso é uma questão de prática para reconhecer que dá para ficar com a perna equilibrada. Essa é só uma posição de vantagem anatômica. Essa posição não vai fazer nada por ninguém, a não ser apresentar o design maravilhoso que é a nossa existência física. É de um design assim extraordinário. Então ela apresenta isso. Você fala, não é possível, né, que esse corpo tenha toda essa possibilidade de existência. Mas esse reconhecimento do seu hábito, do seu padrão e da sua crença, trazer a polaridade, integrar e entrar no vazio, neste momento é aquilo que a gente está desenvolvendo, porque a gente quer sair das instruções, entrar no campo de criação. Ana, eu tive uma dúvida. Então, sim. Quando ela perguntou sobre a posição do corpo inerte, eu acho que talvez entre um pouco, talvez, no que você falou da não criação, né? Aliás, da criação sair da regra, porque me deu vontade de sair dessa posição inerte, que é assim, um padrão de resistir até o final e ficar quietinho e seguir tudo. Então, eu movimentei e eu me perdi nisso daí. Mas pode, se isso for um hábito que eu reconhecer de ficar engessado e presa, eu posso liberar esse corpo e criar, né? Ou será que é sempre na semissupina que vai imaginar? Neste momento, Luciana, é um paradoxo. A gente vai ficar numa posição bem estabelecida para ela deixar de existir. Então, a gente precisa ir nela até o fim, até ela se tornar desnecessária. Se eu reconheço o meu padrão de ficar congelada, eu vou lá e trago a
a oposição disso, trago a outra polaridade disso e integro. Então, quando você reconhece alguma coisa, você não reage ao que você reconhece. Você reconhece a polaridade, integra e entra no vazio. Não existe absolutamente nada que você vai fazer como reação que vá realmente te tirar daquilo. Porque quando você se move, você traz junto o congelamento. Você simplesmente exemplifica a polarização, mas você não fez nenhuma transmutação. Então, sim, é um paradoxo. A posição é rigorosa, você tem um apoio embaixo da sua cabeça, e não pode ser no pescoço, tem que ser só na cabeça. Você tem as pernas flexionadas que não estão nem juntas e nem muito afastadas. Você tem os braços ao longo do corpo ou apoiado no seu corpo e fica ali parado. E você vai ficar ali parada, porque você quer que os voluntários se apresentem. Então, tem esse rigor. O Breno disse que foi bem interessante que dessa vez apareceu padrões inéditos e que ele nem imaginava. Eu faço a semissupina há 23 anos e nunca foi a mesma semissupina. E os padrões vão se apresentando, alguns inéditos, e às vezes vão apresentando os padrões bem recentes, às vezes apresenta um padrão assim lá do Arco da Velha, que finalmente, depois de 20 anos, se voluntariou. Falou, tá bom, chegou a minha vez, eu desisto. E ele se voluntaria para entrar na integração. Então, é inédito. Semissupina é um paradoxo. Você faz a mesma posição, você pode deitar no mesmo lugar, no mesmo horário, você pode fazer a coisa mais assim rigorosa possível e ela vai ser inédita sempre. Olha que coisa mais linda de experienciar de uma maneira tão simples, né? Então, sim, fale. Muito rápido. Só porque eu achei interessante que quando você falou, fala não, quando eu falar para você levantar, eu internamente falei não, na mesma hora minha cabeça pesou e foi como se eu tivesse há 2 horas deitada ali. E aí doeu, assim, aqui. Eu falei, caraca. Achei engraçado. Exatamente. A gente vai perceber que a gente está sempre fora de timing, assim, que a gente está sempre fora do corpo. E é só uma inibição, é só uma falência, é só uma desistência total que faz a gente voltar para o corpo e falar, bom, agora vamos com o que temos aqui, né? E não com a imaginação, com a ideia. Então, a gente vai fazer o seguinte, essa semana deitar todos os dias na semissupina, tem essa interlocução aberta, a gente tem uma rede, um grupo no WhatsApp, quem quiser entrar, quem quiser sair, fica à vontade, aonde pode estar ali interagindo e compartilhando e também tirando dúvidas, sei lá, o que for necessário. E aí, a semana que vem, a gente acrescenta a inibição para tudo isso. Porque daí a gente vai sair da semissupina e vai continuar uma semissupina no cotidiano, fora da posição deitada, né? Tudo bem, então? Vamos seguir, então. Teca, estava com muita saudade de você. Que bom que você reapareceu. Então, minha linda, eu tenho acompanhado, eu fico quase que esperando o vídeo ser postado, né? Porque eu entrei em contato com vocês na época do Jogo da Potência. E aí eu não consegui acesso, embora eu já me inscrevi muitas vezes, eu não tinha um acesso do Zoom. Aí eu comprei um Android agora, estou chique, comprei um Android e aí eu consegui hoje, mas deu um trabalho para mim entrar, porque eu tive que baixar, não aceitou, mas estou feliz de estar aqui. Peguei já em andamento, mas é maravilhoso. Essa coisa de ficar em silêncio, parece que é muito interessante. Essa coisa do falido que você falou, que você trouxe, é assim, a gente sai da falência para ver se faz alguma coisa, né? É uma sensação maravilhosa, ela é tranquila, ela não é desesperadora. É uma entrega. Uma alegria estar com vocês, tá bom?
Que bom que você voltou aqui ao vivo. Então tá. A gente vai seguindo de semissupina em semissupina. E a semana que vem a gente volta e agrega aí uma inibição para poder seguir no cotidiano com isso, tá bom? Então tá, o Richard de qualquer momento vai postar o vídeo, então estamos aí em contato. Qualquer coisa dá um alô. Ok. Então vamos desligar, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Obrigada, gente. Até mais.